Pessoal, colonização inglesa da América. Aulas 29 e 30 do módulo 4. Está aí na sua página 142 agora. Vamos acompanhar, vamos ver aqui. Abrindo. Então lá, origens, pessoal. A gente vai ler a página 142. Quem pode ler para mim os primeiros parágrafos até onde eu falar? Quem pode ler? Isa, você pode ler? Eu, pro. Quem falou eu? O Lucas? Eu, pro. Lucas Farias. Então vai lá, depois eu peço a ajuda da Isa, que eu tinha pedido ali. Então vamos lá, Lucas, pode ler. Okay. Origens. Origens. Na Inglaterra, o primeiro período de governo da dinastia Stuart, entre 1603 até 1649, foi marcado por conflitos políticos entre reis e o parlamento, e religiosos entre católicos e protestantes. Pode continuar. Além disso, a aceleração do processo de cercamento das terras comunais para a criação de ovelhas fez com que muitos ingleses deixassem o campo em direção às cidades. Pode continuar. No conjunto, esses fatores levaram ao surgimento de um contingente populacional disposto a migrar para a América do Norte em busca da liberdade religiosa e de terras. O rei Jaime I, 1603 entre 1625, apoiou-se no anglicanismo para fortalecer seu poder. Segundo católicos e puritanos, esses últimos preferiam emigrar para a América do Norte e se submeterem ao anglicanismo. Pode continuar. Em 1607, desembarcaram na costa leste dos atuais Estados Unidos, onde fundaram Jamestown, Virgínia. Em 1620, puritanos, conhecidos como pais peregrinos, chegaram à Baía de Plymouth, onde fundaram o núcleo da colônia de Massachusetts. Isso. Pessoal, você está... Obrigada, viu, Lucas? Vocês estão vendo como é importante nós estudarmos tudo? Ai, por que a gente ficou vendo a formação da Europa moderna? Porque tem tudo a ver, né, agora com o que a gente vai estudar aqui na colonização da América. Então, ali no governo de Jaime I, hoje, hein, nossa prova vai cair aí, Jaime I, a dinastia de Stuart, ali foi marcada por muitos conflitos religiosos, né? Era conflitos políticos, que era ali no parlamento. Carlos I dissolvia os parlamentos, lembra? Quem não concordasse com ele mandava prender. Dali explodiu uma guerra civil na Inglaterra. Então, eram muitos conflitos políticos, principalmente ali na Inglaterra, muitos conflitos religiosos. Ali tinha o catolicismo, o anglicanismo, o luteranismo, os puritanos, que eram os calvinistas, que agora eram chamados de puritanos. Então, tinha muitos conflitos ali, em especial na Inglaterra, que é a colonização inglesa que nós estamos vendo agora. E além desses conflitos políticos e religiosos, também começou o cercamento, né, das terras. Então, o povo que morava nos campos agora não tinha mais lugar para morar. Então, eles estavam saindo dos campos para ir para as cidades. Então, tudo isso motivou que ali aquele povo na Inglaterra decidisse sair da Inglaterra e vir para as colônias inglesas que existiam na América. Principalmente, pessoal, isso aconteceu quando o rei Jaime I
queria fortalecer o poder dele no anglicanismo e começou a perseguir os católicos e os puritanos. Os católicos ainda resistiram, ficaram lá, mas os puritanos, que eram os calvinistas, né, que agora se chamavam puritanos, eles decidiram sair de lá, da Inglaterra, a ter que se submeter, a ter que aguentar o anglicanismo. Eles falaram, não, nós vamos embora, nós não queremos ficar aqui, nos submetendo a esse anglicanismo. Nós somos puritanos, né? Então, somos seguidores de Calvino, vamos embora, vamos para as colônias. E se na página 141, você vê um desenho, né? Mostrando a chegada deles na América, né? E eles chegaram ali, hoje, onde é os Estados Unidos, a cidade de Virgínia, né? Eles chegaram primeiramente ali naquele local, em 1607, e depois, em 1620, os puritanos que ficaram conhecidos como pais peregrinos, né, eles desceram ali onde é Massachusetts hoje, né? Interessante que eu estava lendo um livro no domingo, né, um livro nada a ver com história, e estava falando assim, os pais peregrinos. Eu falei, olha, como é importante a gente saber, porque se eu não estudasse história, eu não ia saber que são os pais peregrinos, né? Os pais peregrinos são esses primeiros puritanos, né, que chegaram em 1620, ali onde hoje é os Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos como os pais puritanos. Então, os primeiros núcleos de população inglesa na América do Norte, pessoal, a espanhola estava ali na América Central, parte da América do Sul, mas a inglesa, os primeiros núcleos da população inglesa na América do Norte foram estabelecidos durante o primeiro período do governo dos Stuarts, de 1603 a 1649. Lembra, hoje na prova de hoje, foram 2 períodos da dinastia Stuart. A primeira, né, que foi Eduardo VI, Maria I, Elizabeth I, lembram-se? Jaime I, Carlos I, e aí veio o protetorado. O protetorado acabou, aí continuou a dinastia Stuart. Lembra, pessoal? E terminou com a Revolução Gloriosa, tá? Então, os puritanos, eles desembarcaram na costa leste dos atuais Estados Unidos, em Virgínia, né? Como a Pro já acabou de falar para vocês. Agentes da colonização. Como que funcionou? Como eles fizeram, os ingleses, para colonizar, né, a América ali do Norte? Então, foram os agentes da colonização, os colonizadores ali na América do Norte, foram as companhias privilegiadas de comércio. Elas eram formadas por investidores autorizados pelo rei. O governo inicial das colônias era estabelecido pelos diretores das companhias. Então, essas companhias tinham um diretor, e era formada por investidores, pessoas interessadas em investir aqui na colônia e que eram autorizadas pelo rei da Inglaterra, né? No caso, quando começou Jaime I. Outro agente de colonização eram os proprietários. Quem são os proprietários? O rei concedia terras a particulares, a pessoas comuns, né? Ele concedia terras a esses particulares e o governo das colônias ficava nas mãos dos proprietários. A pessoa que recebia a terra, né, que o rei concedia, era chamada de proprietário, e ele ficava ali no governo daquela colônia. Ele delegava poder, ele não podia colonizar e cuidar de tudo, governar tudo sozinho. Então, ele delegava poder para os seus representantes dos colonos. Colonos era quem já estava aqui morando na colônia, e eles tinham seus representantes. Houve também colônias incorporadas, derivadas de colônias que já existiam aqui. Governo das colônias. Como que acontecia o governo aqui nas colônias, pessoal? Governador e conselho. Tudo indicado pelo rei da Inglaterra, né? Companhia de comércio ou proprietário. Nós vimos no slide anterior. Companhia de comércio também eram os investidores, todos indicados pelo rei.
e os proprietários era aquele que recebia uma terra do rei também e que escolhia representantes dos colonos para governar junto com ele. E que é o que está aqui abaixo, Casa de Representantes era eleita pelos colonos. Eram as 3 autoridades que exerciam a direção política das colônias. A Inglaterra, devido a seus conflitos políticos, não estava muito ligando aqui para as colônias. Nós acabamos de estudar quantos conflitos na Inglaterra, pessoal? Tanta guerra civil, guerra entre eles ali, né? Então, eles tinham conquistado aqui terras na América do Norte, mas eles não estavam dando muita importância, eles não estavam controlando o que estava acontecendo aqui nas colônias. Então, eles delegaram, né, para a companhia de comércio, para os proprietários, eles delegaram a colonização no primeiro momento da América para eles, porque eles estavam tendo muitos conflitos políticos e religiosos lá na Inglaterra. Isso acabou dando maior liberdade, né, para os colonos, para quem morava aqui, decidir sobre o seu destino, decidir sobre o que fazer sem interferência da metrópole. Vamos lá. Grupo de colônias. Isso é bem importante. Grupo de colônias. Nós já estamos na página 143. Foram 3 grupos de colônias, pessoal. Colônias, se vocês viram aqui na página 142, as 13 colônias no Saiba Mais? Se der tempo a gente lê, senão ó, fica para você ler aí depois, tá bom? Para você entender. Olha aqui, ó, no nosso mapinha, né? Ó o desenho das 13 colônias, tá? E aqui nós vamos ver agora, essas 13 colônias se dividiram em 3 grupos. O primeiro foi da Nova Inglaterra. Lá na Nova Inglaterra, pessoal, a colônia, ela... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nova Inglaterra. A economia era baseada na agricultura, pesca e comércio. Pequenas e médias propriedades, a indústria começou a nascer ali na Nova Inglaterra e eles tinham uma intensa vida urbana. Ali na Nova Inglaterra constituiu-se a classe média. Colônia da Nova Inglaterra, o grupo de colônias que teve esse nome de Nova Inglaterra, certo? Eles tinham saído da Inglaterra e agora estavam aqui na América e deu o nome ao grupo de colônias de Nova Inglaterra. Tinha uma intensa vida urbana, a economia era baseada na agricultura, na pesca, no comércio. Ali começou a classe média. E quais eram, né, essas colônias, esse grupo de colônia? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, tá bom? Esse era o grupo de colônias da Nova Inglaterra, ali na região norte, mais para cima, ali dos Estados Unidos. O centro deles era a cidade de Boston, povoada principalmente por puritanos, pelos calvinistas, que, de acordo com o calvinismo, viam o sucesso comercial e o aumento da riqueza como sinais da predestinação divina. Lembra, pessoal, que uma das diferenças do calvinismo para o luteranismo era esse, né? Os calvinistas, eles acreditavam na predestinação, de que já tem as pessoas certas que vão ser salvas, né? E que eles tinham que... E um dos fatores, um dos sinais de que você era salvo ou não, tinha alcançado a salvação ou não, era você ser rico, você ter recursos, né? Você ter sucesso. Então, ali, a maioria deles que estavam ali na Nova Inglaterra, nesse grupo de colônias, eles eram puritanos. Então, por isso que eles se dedicavam muito ao sucesso comercial. O próximo grupo eram as colônias que ficavam ali para o sul. Então, Nova Inglaterra e agora as colônias do sul. As colônias do sul eram Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas colônias ali do sul, pessoal, dá uma grifada aí na sua apostila, primeiro parágrafo, tanto lá da Nova Inglaterra como da do Sul.
elas eram bem diferentes do grupo de colônias ali chamado Nova Inglaterra. A agricultura deles era uma agricultura bem forte, extensiva, e ela era praticada por africanos e afro-americanos escravizados. Os gêneros agrícolas abasteciam o mercado interno, então a agricultura era para abastecer eles, para sustento deles, e também era exportada. Eles tinham, você olha naquele mapinha aqui na página anterior, são as do sul ali, pessoal, ó, certo? Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, vê que o território deles é bem grande, né? Eles tinham um grande território, mas não tinha tantas pessoas. A densidade demográfica era pouca, então quase não tinha vida urbana ali no grupo de colônias do Sul. A vida urbana era pouca, apesar de ter um grande território, um território maior até do que as colônias lá que se chamavam Nova Inglaterra, eles tinham um território bem maior, só que tinham poucas pessoas ali, né? Então a densidade demográfica era pouca e não tinha quase vida urbana. E a sociedade, ela era dividida ali. Tinha alguns poucos senhores e um grande número de escravizados. A classe média, então, era pequena, porque tinham poucos senhores e tinha muitos escravos ali. Um grande número de escravizados, tanto de africanos como de afro-americanos, que também eram escravizados. A classe média era pequena ali. O terceiro grupo de colônias são as colônias intermediárias. As colônias intermediárias, está aí na página 143 também, eram as colônias de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, né? Então, eles tinham um estilo de vida e uma sociedade, uma economia muito parecida com as colônias com o grupo de colônias da Nova Inglaterra. Lembrava muito o grupo de colônias da Nova Inglaterra. Eles tinham um estilo de vida bem parecido, uma sociedade, uma economia muito parecida, né? O centro deles era a cidade de Filadélfia. E a cidade de Filadélfia, ela era habitada por ingleses, por holandeses e por suecos. A posição geográfica das colônias intermediárias, que ficava ali no meio, entre a Nova Inglaterra, que estava no norte, e entre as do sul, ficava as colônias intermediárias, que são essas. Nós falamos Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia. Então, elas ficavam ali no centro. A posição geográfica delas tornou-se ponto de partida para o interior do território, para o interior do continente.